Olá a todos. Era uma vez uma pessoa que ele era de um kfar, ou seja, de um vilarejo muito pequeno. Esse vilarejo ele tinha algo em especial. Ele falava um idioma, um dialeto único que somente as pessoas do vilarejo conheciam. E um dia, uma das pessoas, um dos moradores daquele vilarejo viajou para uma terra longínqua, uma grande cidade, uma metrópole. Chegando na metrópole, depois de muito tempo, um amigo dele passa por ali e ele vê que no meio do shuk, no meio do mercado, o mercado central daquela metrópole, onde milhares de pessoas diariamente passam, ele vê alguém gritando e falando naquele dialeto que somente aquele vilarejo sabe. E essa pessoa, ela deve se perguntar: com quem essa voz está falando? Essa pessoa falando esse dialeto que poucos conhecem, com quem ele está falando? Será que ele está falando com todos aqueles moradores da metrópole? Será que ele quer chamar a polícia? Todos vocês já sabem a resposta. É óbvio que ele está falando somente com os seus amigos e seus companheiros, todos aqueles habitantes daquele vilarejo, porque somente eles sabem aquele dialeto. Assim também é Hashem. Hashem, ele fala com a gente constantemente. E as pessoas que de verdade querem a Torá, e as pessoas que de verdade desejam Hashem, eles sempre precisam tentar entender o que Hashem está falando com a gente. Hashem coloca, enquanto todos os homens, todo o mundo, ele sabe se vangloriar e falar: nós temos o poder, nós temos uma arma química, nós temos uma arma nuclear, nós podemos ir para a lua, nós construímos aviões, nós construímos computadores, nós conseguimos controlar a galáxia e tirar fotos de milhões, milhares de anos-luz distantes. A Kadosh Baruch Hu envia um pequeno animal, um pequeno ser, menor do que vocês conseguem ver, menor do que os nossos olhos conseguem ver, e coloca ele num outro lugar do mundo, para vocês que estão no Brasil, do outro lado do mundo, na China, e aquilo começa a se espalhar. Com quem que Hashem está falando? Será que Hashem está falando naquele mercado, com aquelas pessoas que se encontravam naquele mercado da China, que comem morcegos, que comem porcos, que comem animais vivos, seres do mar, frutos do mar? Eles não entendem nada do que Hashem está falando. Até agora eles não entenderam o que Hashem está falando. Hashem está falando com você que entende e que busca Hashem. Hashem está falando: volta em tchuvá. Hashem está falando: presta atenção que eu estou aqui, não esquece de mim. Larga esse celular que você não consegue viver a realidade, você está sempre vivendo o que está acontecendo em outro lugar. Se conecta um pouco com Hashem, se conecta um pouco com a sua alma, com o que Hashem quer de você. Existiam duas cidades muito grandes. Entre elas havia um vale, só que eram duas montanhas muito altas. Então era necessário, para chegar de uma cidade a outra, descer todo aquela montanha, atravessar o vale e subir novamente. Então eles tiveram uma ideia. Eles falaram: vamos fazer uma ponte. E eles construíram uma ponte. E atravessou a primeira pessoa, ficou muito feliz. Olha, em poucos minutos ele consegue chegar até o outro lado. Foi atravessar a segunda pessoa, a ponte não estava totalmente
fixa, e aquela pessoa caiu no vale. Ela ficou muito machucada, ela ficou em perigo de vida. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, cada dia alguém caía daquela ponte. Então os dois reis se encontraram e falaram: o que a gente faz? Olha tudo o que está acontecendo com essas pessoas caindo. Então um dos conselheiros falou: eu tenho uma ideia. Vamos construir um hospital embaixo da ponte. Dessa maneira nós podemos guardar, dessa maneira nós podemos cuidar de todas aquelas pessoas que caem. E aí nós falamos para esse conselheiro que ele tem que ser demitido imediatamente, porque como é possível que em vez de arrumar a ponte para pessoas pararem de cair, ele espera as pessoas caírem para construir um hospital lá embaixo. O hospital lá embaixo só ajuda depois que pessoas caíram. Você tem que ir pela raiz do problema e arrumar essa ponte. Assim também é o que Hashem deseja de nós. Os chineses não entenderam até agora o que eles têm que fazer com a corona. Os italianos não entenderam até agora o que eles têm que fazer com a corona. Quando é que nós vamos entender? Corona, a gimátria, o valor numérico da palavra corona é Mashiach Ba, ou seja, Mashiach está vindo. Hashem está falando: eu estou preparando um mundo para a chegada de Mashiach. Onde você está? Será que você vai construir um hospital embaixo da ponte? Ou será que você vai cuidar do mal pela raiz? Será que você vai entender que não é a doença que mata, e sim é o afastamento de Hashem? Quando que nós vamos parar de construir o hospital embaixo da ponte e arrumar aquela ponte? Eu vou ler para vocês uma profecia dos nossos sábios escritas há 2.500 anos, para que nós aprendamos um pouco de qual é o objetivo de Hashem em tudo isso que está acontecendo no mundo, onde grandes potências estão sendo destruídas, onde o dinheiro está caindo, onde toda a bolsa de valores, as companhias aéreas, as grandes fábricas estão todas caindo e o mundo está desesperado. O que nós temos que fazer? Falam pra gente nossos sábios na Tosefta, no tratado de Ta'anit, na Tosefta, no final do segundo capítulo da Tosefta, falam pra gente nossos sábios: Hashem nunca mais trará dilúvio sobre a terra. Como está escrito no livro de Yeshaya, que Mei Noach Zot Li, Hashem jurou que ele nunca mais traria dilúvio sobre a terra. Explicam nossos sábios: dilúvio ele não trará para matar todas as pessoas, porém um dilúvio de uma pessoa individual, sim, às vezes as pessoas se afogam, às vezes o barco da pessoa ele afunda, e isso é um dilúvio pessoal. Fala pra gente: Omar Rabi Yossi, falou Rabi Yossi. Eu vou ler em português para vocês. Um mabul de água ele não trará mais, mas ele trará. Mabul é dilúvio. Um mabul de água ele não trará, mas ele trará um mabul de doenças e de enfermidades para os idólatras antes da chegada de Mashiach. Que nem está escrito no livro de Zacariá. Aqui, Rabi Yossi traz um versículo no livro de Zacariá, capítulo 11. Capítulo 11, onde está escrito que ele vai quebrar os seus dois cajados, se eu posso traduzir assim. Ele vai quebrar os seus dois cajados, capítulo 11, versículo 10 e 11. Ou seja, nossos sábios falam: Hashem, antes de trazer Mashiach, vai trazer um mabul de doenças para os idólatras. E isso é para preparar a chegada de Mashiach. Quem já viu foto desse vírus corona também sabe que ele parece uma coroa. Hashem fala com a gente: preste atenção no que você faz, para quem você clama, para quem você karuna, para quem você chama, quem você busca. E agora eu vou compartilhar com vocês uma coisa que é tão simples, mas nós precisamos sempre nos fortalecer. Eu quero que vocês abram o livro de Ezequiel, para aqueles que traduzem o nome
Ezequiel, o livro de Ezequiel no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, e assim quase todo o livro, Hashem fala atrocidades que acontecerão com as pessoas. Hashem fala atrocidades e coisas que nós não podemos imaginar do que acontecerá com as pessoas. E fala pra gente Hashem. Eu vou ler com vocês, eu vou ler em português para ser um pouco mais rápido. Começando no capítulo 6, versículo 1. E a palavra de Hashem veio a mim dizendo: Ben Adam, volta o teu rosto para as montanhas de Israel e profetiza contra eles. Escutai a palavra de Hashem, eu estou pulando um pouco. Eu mesmo trarei uma espada contra vós e deitarei por terra vossos altares idólatras, ou seja, eu vou destruir todos os idólatras da terra de Israel. Eles se tornarão uma desolação, serão destruídas as imagens do sol, e sobre os ídolos eu lançarei vocês mortos. Ou seja, todos vão morrer sobre os ídolos e as estátuas que eles serviam. E os cadáveres deles colocarei aos pés de seus ídolos e os seus ossos em torno de seus altares, aonde se erguiam vossas moradas, ou seja, onde as pessoas construíram as casas de idolatria. Serão devastadas as cidades e arrasados os altares idólatras. Serão quebradas as imagens e desaparecerão vossas obras. Em vosso meio tombarão os que foram mortos pela espada. Depois de todas essas atrocidades, Hashem dá uma explicação. Ele explica, estamos no capítulo 6, versículo 7. Hashem explica: por que eu vou trazer tudo isso? E sabereis então que eu sou Hashem. Essa é a primeira vez que está escrito no capítulo 6 essa ideia. Ou seja, toda a desolação, toda a espada, todas as doenças, toda a fome, todas as atrocidades que estão escritas no livro de Ezequiel e assim toda a Torá, Hashem explica: por que eu trago isso? Para que você saiba que eu sou Hashem. Reconhece que Hashem é o dono do mundo e só tem um, e é só Ele que cura e é também Ele que dá a doença. Quando você tem essa sabedoria clara e você tem a fé plena que Hashem tem com você em todos os seus passos, e não é somente Ele que cura, senão é Ele que dá a doença, Chas v'Shalom, aí a pessoa simplesmente não precisa receber esse tipo de punição. E Hashem continua: e aqueles que escaparão, Hashem diz no versículo 8, entretanto preservarei um grupo remanescente, ou seja, não todo mundo morrerá. Eles escaparão da espada e ficarão dispersos entre muitos países. E aqueles que escaparem recordarem-se-ão de mim, ou seja, pelo mérito que eles lembram de Hashem, pelo mérito que eles querem Hashem, que eles entendem o porquê de tudo acontecer, eles vão ser salvos. E Hashem continua, de novo no versículo 10, e saberão que eu sou Hashem, e que não foram vãs as palavras com que anunciei o mal que lhes viria. Ou seja, Hashem avisa: olha o que vai acontecer, que nem nós estamos vendo aqui. Nossos sábios já ensinaram faz 2000 anos o que ia acontecer, ia trazer um dilúvio de pragas antes do Mashiach. Tudo isso para quê? Para que saibam todos os povos que Hashem, Ele é o único Deus. E é por isso que isso vem antes com os chineses, porque eles não têm a mínima ideia do que é Hashem, eles não têm a mínima ideia do que é monoteísmo. Os árabes, eles acham que eles sabem o que é monoteísmo, mas eles fazem tudo contrário da Torá. Quando as pessoas vão abrir os olhos, quando as pessoas abrirem os olhos, aí sim elas poderão crescer, aí sim elas poderão entender e elas não vão precisar de tantas punições para tudo que está acontecendo. E Yehei Ratzon que nós consigamos entender, e Yehei Ratzon que nós consigamos crescer, e assim nenhum de nós precise, Chas v'Shalom, de nenhuma doença. Nós estamos nos nossos grupos também, fazendo Tehillim, salmos constantemente, que nem vocês já sabem, cada um escreve o salmo que vai falar, e assim dessa maneira cada um, nós estamos juntos, fazendo tshuvá, ou seja,
se voltando dos nossos pecados, se arrependendo dos nossos pecados, aceitando que nós vamos mudar e se arrependendo do passado e também constantemente conectados com o livro dos Salmos e com a Torá. Dessa maneira nós passaremos e Bezrat Hashem, em breve nós teremos Mashiach Tzidkeinu. Amém.